Você escolhe o que assiste no streaming? Pense de novo. Hoje falamos com a Group Vice President Marcela Doria, responsável por Insight da Warner Bros. Discovery. E no final, vamos trazer umas novidades da Hyper Island bem legais para você. Bem-vindo a Hypervision Podcast. Hypervision Podcast. Um podcast da Hyper Island Brasil sobre educação, tecnologia e carreira. Então, agora estou aqui com Marcela Doria, da Warner Bros. Discovery, para conversar um pouco sobre o mundo de mídia, as mudanças, tendências, streaming, e também um pouco sobre equipes, gente, né? Como é que a gente lida com essas mudanças, né, que a gente vê hoje, como é que a gente pega esse cruzamento entre equipes, mudança de equipes, pessoas, cultura, e mudança de negócio, né? Então, mas às vezes a gente vê dois movimentos que acabam se cruzando e a gente tem que se adaptar. Marcela, muito bem-vinda aqui no Hypervision Podcast, e eu acho que você poderia se apresentar um pouco e contar um pouco quem é Marcela. Claro que sim. Não, muito obrigada. Eu sempre sou muito vocal em relação a Hyper, sou fã, faço trabalho com vocês sempre que posso. Na verdade, até a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Que todo ano o time da Hyper me ajuda aí a olhar as prioridades do ano, como que a gente vai olhar para o futuro. Então, honrada, Jasper, pelo convite. Conta um pouco sobre a Marcela. Eu sou brasileira, obviamente, moro nos Estados Unidos. Eu lidero a área de Insights da América Latina. Eu tenho muito orgulho assim, de ser uma mulher brasileira liderando um time de tanta importância, né, para a companhia. Eu lidero o time de Insights da América Latina da Warner Bros. Discovery. Mas eu sou assim, eu tenho uma trajetória de muitos anos em mídia. Eu sou psicóloga de formação, né, muita gente sabe disso. Me formei em São Paulo, na PUC, e o que aconteceu nessa época estava começando o Pay TV na América Latina, e no Brasil, principalmente, então o instituto que eu trabalhava fazia muita pesquisa, muito focus groups com consumidores, para entender comportamento, principalmente consumo de conteúdo. E nessa época, eu fazia estudo para várias marcas, né, Discovery Networks, fazia para Turner, fazíamos até para Globo no momento, e apareceu uma oportunidade para trabalhar em Miami, para trabalhar no time de insight de programação. Isso foi logo depois que eu me formei. E eu tive a sorte de ser escolhida para ser a pessoa para vir para Miami, para ajudar a área de programação, porque, na época, a Kantar, que mede a audiência até hoje, eles estavam começando a medir a audiência de Pay TV no Brasil e precisavam de uma brasileira. E eu fiquei 6 anos nos Estados Unidos, de 2001 até 2007, na Discovery, onde, principalmente, esses 6 anos eu fiquei focada em tudo que era estratégia de conteúdo. Então, era entendendo por que o consumidor consome mais um programa menos outro, como que a gente faz para comunicar, ajudar muito a área de marketing também. Em 2007, o escritório do Brasil foi inaugurado, né, pela primeira vez, um escritório Discovery Brasil, e na época o novo GM desse escritório, né, General Manager desse escritório, era o Fernando Medin, que hoje é o meu chefe de novo, que é o presidente hoje da WBD Latam. Ele me convidou a vir com ele, voltar para o Brasil, ele também estava indo para o Brasil, saindo de Miami para ir para o Brasil, me convidou a voltar com ele para liderar o time de research no seu momento, desde São Paulo. E aí fiquei mais 6 anos aí na Discovery, e foi muito legal, porque nesses 6 anos eu fiz uma mudança radical de escopo, porque antes eu era muito conteúdo, e quando eu vim para o Brasil, o foco era principalmente vendas publicitárias. Então eu tive que mudar a chavinha dentro da minha cabeça, né? Antes eu olhava muito mais a questão de
aspectos qualitativos, né, e comportamento, eu tinha que falar, como que eu ajudo agora a tudo que eu entendo de conteúdo pode ser relevante para os nossos parceiros de mídia. Sim. Isso, eu saí de ser especialista para ser generalista, e, na verdade, isso mudou muito até a minha trajetória futura, eu acho que foi uma grande oportunidade. Depois de 6 anos no Discovery, no Brasil, eu tive uma oportunidade de ir para trabalhar na Disney, na ESPN, e eu fiquei 2 anos e meio, foi uma experiência fantástica também. Acho que uma das coisas que aconteceu, assim, eu tinha toda a experiência que eu tive, principalmente em conteúdo, no Discovery, eu consegui trazer para a ESPN. Então, a gente fez uma mudança muito grande de programação, foi um trabalho bastante intenso com a área de estratégia, foi bastante interessante. Só para dar um resumo, assim, o canal estava em 26º, e em um ano a gente conseguiu sair de 26º para 11º. Uau. E foi um sucesso, assim, na verdade. Nossa, parabéns. Foi super legal, foi bastante intenso. E depois de 2 anos e meio, eu tive um convite para trabalhar no Twitter, né? Que era Twitter, não era X. E foi muito difícil a minha decisão, Jasper, porque eu gostava muito do que eu fazia, de mídia, eu gostava muito de TV, né? Não fala TV, hoje a gente não fala mais que é TV, a gente fala que somos provedores de conteúdo, né? TV é só o meio, né? Pois é. Mas eu gostava muito do meu trabalho, né? A coisa de conseguir fazer mudanças na grade que impactavam a audiência, e era visível isso. Mas o que eu sentia que eu era muito linear. Eu sentia, nossa, eu sou muito linear, eu preciso ter essa experiência digital, né? E nada como um nativo digital para você aprender. E eu fiz essa mudança para o Twitter, e eu fiquei 4 anos no Twitter, e foi uma experiência incrível. Foi na mesma época que a Fiamma também estava no Twitter? Exato, a Fiamma, sim, trabalhei com a Fiamma. A Fiamma entrou um pouco, meses depois que eu entrei, mas ela cuidava de parceria, eu acho, depois ela virou GM, eu estava lá com ela para o GM, e, na verdade, me super orgulho de trabalhar com a Fiamma. Eu gosto muito dela, ela é uma mulher incrível, muito inteligente, tem uma visão de negócio que é impressionante. E foi um prazer trabalhar com ela e outras mulheres maravilhosas, né, que eu trabalhei no Twitter. E em 2018, a Turner Broadcast, né, TBS, estava procurando uma pessoa para liderar o time de Insight para a América Latina. E nesse momento era assim, bastante desafiador. E foi um momento de reflexão também, que eu falei, gente, será que eu vou voltar para trabalhar com TV, né? Mas com conteúdo, com o modelo B2B2C, né? Porque o Twitter era um modelo B2C, né? Você tratava a relação era direta com o consumidor, né? Tanto é que o acesso aos dados que eu tinha são dados que são dados vivos, né? São dados reais do consumidor, você interage com essa informação. E o modelo de negócio de programadora é muito via distribuidor. O retorno demora, né? Você tem um atraso, né, para ter o retorno. Né? E as programadoras nessa época, isso foi em 2018, estavam começando, né, a falar do modelo SVOD, né, de streamer, que era a Netflix, já estava aí com alguns anos, né, bem posicionado, e todas as outras programadoras, tanto na HBO, que é parte do nosso portfólio, né? HBO, ESPN, né? Disney, todos eles ainda estavam entendendo como que ia ser a relação direta com o consumidor. E todo um desafio de entender como que a gente pode começar a trabalhar dados de forma a drivar resultados para o negócio. Tá. E lá você também trabalhou com Insight. Sim, era área de Insight. Na verdade, se chamava Data and Insight, porque... E hoje meu time já não chama Data and Insight, né? A gente tirou o data do nome, porque hoje... Faz parte de tudo, né? Exatamente. Mas antes, não, falar que você ia tratar de trabalhar com dados era muito importante, porque era difícil você ter acesso a esses dados, né? Hoje em dia, é nossa realidade. Então, não tem, minha rotina... É algo que não existe, assim, sabe?
Ah, legal, né? Na verdade, é isso que, pelo menos que muita gente gosta do seu trabalho, é não ter tanta rotina, não precisa ficar caindo nisso. Agora, quando você fala insight, me ajude um pouco a entender que tipo de insight, para onde vocês olham, de onde vem os dados. Quando a gente fala de streaming, tudo que é digital, eu acho que a gente tem mais ou menos uma sensação de como é que a gente captura isso, porque você tem a distribuição em tempo real, inclusive, muitas Sim. vezes os estúdios vão diretamente até o cliente, né? Então você tem como meter isso na ponta, né? Inclusive em cada um, mas em geral, como é que você trabalha em site hoje? Que tipo de canal e sobre o quê? Então, quando eu falo insight é muito amplo, né? O conceito de insight. Como a gente se coloca, somos a área que dá suporte a todas as linhas de negócio, né? Gerando informações que sejam relevantes para influenciar o negócio. Então, e aí a gente coloca tudo dentro da umbrella de insight. Mas, basicamente, Jasper, o que a gente faz, a gente tem várias áreas de atuação. Então, se você pensar no negócio, hoje a WBD ela tem várias business units, né? Então, desde do que é o desenvolvimento de conteúdo, né, e distribuição de conteúdo, toda a área de monetização desse conteúdo, seja ela através da venda do próprio conteúdo ou de publicidade. Tem um pilar enorme de esportes, a gente é muito forte em esportes na América Latina, né? Temos a UEFA, temos o Paulistão aí no Brasil, e tem o nosso canal TNT Esportes, que é um dos maiores contas do Instagram no mundo, né? Então tem essa presença bastante forte. Tem um departamento, tem uma área que a gente chama que é um pilar de kids, que tem toda uma estratégia para conteúdo infantil. E tem cinema, né? Teatro, tem games, tem área de consumer products. Então, assim, pensando no universo, né? E tem área de distribuição também, que é todas as parcerias que a gente tem com os nossos distribuidores. Pensando em todo esse universo, além de Max, todas essas linhas de negócio, a gente dá suporte. Então, quando a gente fala em insight, vai variar desde análises de mercado, análise de concorrência, até dados de tendência, né? E estudos com o consumidor de modo geral. Então, obviamente, minha área é uma área que tem acesso a todas as ferramentas de mídia, né? Então, tudo que é medição, tanto de investimento como de performance, faz parte do nosso escopo de trabalho, mas principalmente entender qual que é o momento de cada uma dessas áreas e como que a gente pode, desde a perspectiva do mercado e do consumidor, apoiar. Então, eu te dou exemplo. Então, seus dados também são utilizados para tomar decisão em cima de nova estratégia de conteúdo. Vou ter mais um tipo, outro tipo, mais isso, aquilo. Né? Por exemplo, exatamente. Uma das coisas que a gente faz, e está fazendo bastante agora até com a Hyper, um trabalho mensal de entender tendências. No sentido de quais são as grandes tendências que faz sentido a gente navegar agora, que pode ter afinidade com o público brasileiro, que tipo de conteúdo, né? Que caminho que a gente vai, né? O que está se falando? Então, esse trabalho, desde da pré-produção, que é o desenvolvimento, até o teste do próprio produto. Então, quando a gente está com uma novela aí agora no streaming que está bombando, que chama Beleza Fatal. Todo o trabalho de Beleza Fatal teve um grande apoio nosso, e o apoio é entendendo como que o consumidor reage, né? Desde testes de criativos até próprio teste de episódio, para entender qual que é a expectativa do consumidor em relação a isso. Então, todo o trabalho com o consumidor faz parte do escopo da minha área. Então, faz desde dados duros, né, que a gente chama, dados mais números, né, de mercado, até toda a relação que a gente tem com o consumidor, que são os painéis, os estudos, né, focus groups, todo tipo de estudo qualitativo é feito pela área de... Ainda se faz focus groups, Marcelo? Ainda se faz. Você acredita que ainda se faz? Tem um formato, mudou um pouco o formato, tem focus groups que está digitalizado, assim, faz no universo virtual, mas ainda faz. E sabe que, assim, eu sei que focus groups é uma coisa que se discute muito, mas se aprende bastante no focus groups. Tem muitos insights. Deve ser legal ver gente também, né? Ele bem interessante. Porque às vezes vira só número, né? Tem as pessoas e você poder interagir direto, fazer perguntas e tal. E não sei quanto que você sabe
muito do como que a gente usa metodologias, mas muitas das vezes a parte qualitativa é o que vai pautar como que você vai fazer a parte quantitativa. Então, assim, é o que vai te ajudar a entender quais são os atributos que têm que ser testados. Então, às vezes, o qual é muito importante, inclusive para você alinhar o que você vai quantificar. Então, é fundamental entender, porque às vezes fica muito na ideia, né? A gente acha que o consumidor pensa isso, mas vamos entender, vamos falar com eles. E às vezes cai por terra várias das hipóteses e a gente consegue testar o que de fato faz sentido. Perfeito. E nesse trabalho de insight, o que você nota? Quais são as principais tendências que você registrou recentemente e onde você acha que isso acaba apontando, olhando um pouco para o futuro? Mas eu fico pensando assim, Marcela, a gente vê a tela grande, a audiência cresce, as pessoas estão indo mais para o celular, a tela pequena. Se for isso, que tipo de conteúdo que as pessoas gostam da tela pequena? Então, eu estou no mercado há muito tempo, né, fazendo pesquisa com o consumidor. E na época de mais ou menos 2015, 2015, por aí, se falava muito de first screen, second screen, né? Falava, não, tem que... Tanto é que era um discurso muito das redes sociais, que falava, não, agora o first screen é o celular, porque as pessoas estão muito mais navegando nas redes sociais, a relação é muito mais de vídeo curto, etc. E com o boom dos streamers, caiu por terra isso. Então, assim, não existe mais first screen, second screen. Depende do momento. O que a gente tem visto é que voltou a ser legal assistir na tela grande. Né? Se a pessoa pode, ela vai assistir na tela grande. Teve uma época aí que o celular era o foco, né, de todo tipo de consumidor. Principalmente os millennials, né, geração Z e tal, mas de forma geral, assim, as pessoas estavam curtindo de ter o seu momento individualizado, eu estou no meu celular. Hoje em dia as pessoas preferem assistir na tela grande. Só que uma coisa que é fato, o consumo de conteúdo ele virou muito individualizado. Essa é a palavra, né? Eu estava tentando achar uma outra palavra, no sentido de que as pessoas hoje, o co-viewing que existia há muito tempo, a época da novela, né? Vamos assistir a novela junto, a novela das 8, sentava todo mundo na frente da TV. Hoje em dia, meio que as pessoas decidem que vão assistir, e existe um comportamento de conteúdo, consumo de conteúdo muito solitário, né? São poucos os conteúdos que são compartidos, né? Que são assistidos em família. Esporte, né? Mesmo indo mais para a tela grande, são pessoas individuais assistindo a tela grande. As pessoas têm muito... existe muito... Hoje o que a gente vê, existe muito mais esse comportamento de, assim, sou eu com a minha série, né? Porque como você tem o seu momento, a hora que você pode assistir, nem sempre coincide, sabe? Com as pessoas, vamos assistir junto? Isso daí tem diminuído. Existem alguns tipos de conteúdo que fazem isso ainda. Novela é um conteúdo que faz, e esporte, evento ao vivo também. Mas, de modo geral, as pessoas estão muito individualistas em relação ao que consomem, sabe? Entendi. Então, assim, essa coisa de tela grande e tela pequena varia muito. A preferência é tela grande, mas o que a gente fala é que o que as pessoas dão prioridade é o conteúdo, sabe? E o momento que eu posso assistir. Então, uma coisa que eu sinto muito ao acessar as plataformas de streaming é aquela abundância de conteúdo, né? Assim, o que tem de filmes, seriados e tudo aquilo lá dentro, e acaba virando meio um momento de, não sei, assim, um momento de desconforto até, né? E principalmente se eu estiver com a minha namorada, alguma coisa assim, ficar olhando aquilo e decidir qual filme que a gente vai assistir, às vezes é demorado. Como é que vocês veem isso? A gente vai ter uma ferramenta para melhorar isso? Ou é melhor deixar do jeito que está? Como é que vocês veem essa questão de descobrir o conteúdo melhor que cada um, na verdade, curte mais? Isso é um desafio grande, e eu acho que é um desafio de todas as plataformas. E eu acho que mais do que o desafio das plataformas, é um desafio para o próprio consumidor. Né? A gente escuta isso, né? Poxa, é difícil definir o que eu vou assistir. Eu acho que o que acaba acontecendo muito, as pessoas assistem o que está todo mundo falando, né? Por isso que eu acho que existe um papel fundamental no que é, primeiro, o trabalho da curadoria, né? Existe todo um trabalho de curadoria das plataformas de modo geral,
e a coisa do algoritmo, né? Como que a gente consegue encontrar aquilo que o consumidor quer assistir, tem a ver com o perfil dele, mas também muito o papel do marketing, né? Promovendo o conteúdo que a gente sabe que vai drivar a viewership, né? O que é muito louco, já sabe o que acontece, ao mesmo tempo que as plataformas entendem que existe um volume gigante de conteúdo e acaba o consumidor ficando perdido, a gente sente que existe uma demanda do consumidor por mais conteúdo. Então, assim, na verdade, a gente até mesmo nós, né, na estratégia, sabemos que tem que ter mais, mas, ao mesmo tempo, toda essa oferta, né, você ter muito significa não ter pouco, né, porque as pessoas acabam assistindo o que eles já conhecem, ou o que está mais óbvio, né? Tem muito conteúdo interessante, principalmente, né, a gente fala pelo Max, tem muito conteúdo interessante e que são, às vezes, conteúdos não tão novos, né, conteúdos mais antigos, mas que acaba ficando perdido mesmo, né, por tanta oferta. Isso é um fato. Então, assim, eu acho que o que vem um pouco na minha cabeça quando a gente fala em descobrir conteúdo é justamente o foco no cliente, né? Que é algo que durante muitos anos a gente sempre fala muito, né? Traz a experiência, o que faz bem para o cliente e tal. Isto, você vê essa tendência de centricidade, o foco no cliente, está aumentando, está diminuindo, está mudando? Como é que está isso hoje em dia, hein, Marcelo? Então, sabe o que acontece? O próprio consumidor, né? A gente olha por nós mesmos. Né? O consumidor, não existe exclusividade, né? Porque todo mundo tem tudo. Né? Se você pensar, provavelmente você tem várias plataformas de streaming, não tem só uma. Né? E as pessoas, de modo geral, têm, além de ter várias plataformas de streaming, eles têm acesso a vários outros tipos de, que a gente fala de touch points. Né? As próprias redes sociais são provedores de conteúdo, né? YouTube é um grande provedor de conteúdo. Então, assim, eu acho que ter a atenção do consumidor é um desafio para todas as plataformas, porque não existe exclusividade, ninguém está só em uma, né? Então está todo mundo tentando buscar isso. Existe o foco no consumidor quando a gente tenta produzir um conteúdo que a gente sabe que pode ser killer. Então, assim, vamos tentar produzir algo que vai drivar ou vai trazer, principalmente, assinatura. Mas, ao mesmo tempo, existe uma luta, né? Quando a gente pensa principalmente em direitos, né? E esporte é um grande exemplo, existe uma luta das plataformas, de modo geral, de tentar capturar o consumidor através da melhor oferta. E as ofertas, em termos de direitos de esporte, está bastante complicado, então está bastante dividido. Então fica meio que um debate entre o que é melhor para o negócio e o que é melhor para o consumidor, né? Entendi. Ao mesmo tempo que a gente quer oferecer o que tem de melhor, também é complicado. Ninguém detém todos os direitos de tudo. Então, a gente meio que divide um pouco isso e eu acho que dificulta um pouco a vida do consumidor, nesse sentido. Não é sempre o conteúdo ou a experiência que deixa o usuário mais feliz que é o melhor negócio. Acho que todos tentam, né? Mas é complicado, né? Tem várias outras variáveis que implicam quando a gente está pensando em, principalmente, direitos esportivos, né? Não é tão simples assim. Tá, mas é um argumento interessante. Marcela, então você tem uma equipe, né? Hoje. Eu tenho uma equipe, somos 28, acho, pessoas na América Latina. Tá. E aí, você como gestora dessa equipe aí, você vê também que a maneira de lidar com a equipe está mudando. O que você sente recentemente em termos de, não sei se você sentiu uma troca de cultura, geração nos últimos anos aí, como líder, qual é a sua sensação do momento? Eu acho que, obviamente, a gente passou por duas fusões e as culturas sempre têm suas particularidades, né? Nunca são as mesmas, né? Eu acho que o que eu tento fazer como gestora, né, desde sempre, né? Eu tenho uma gestão muito transparente. E eu acho que isso daí faz com que eu me blinde um pouco em relação às diferenças culturais, porque quando você tem uma gestão que é transparente, você tem a possibilidade de ter abertura para falar das coisas difíceis,
né? Para ter conversas de feedback que sejam verdadeiros mesmo. Eu acho que as diferenças culturais de uma companhia para outra não são prejudiciais, né? Ao contrário, porque tudo é falado. Então, assim, a maneira com que eu trato com a minha equipe, assim, a gente sempre se conversa, a gente sempre, com muita transparência, e fala coisas difíceis, né? Eu acho que ter esses momentos onde a gente discorda e eu tinha alguns valores do Twitter que eu gostava muito. Um dele é disagree, but commit, né? Você está de desacordo, mas está comprometido com a maneira como que a gente vai. Então, tudo isso meio que protege, né? Eu acho que a gestão de qualquer diferença cultural. Obviamente existe, e eu acho que também me ajuda muito poder abertamente conversar com o meu time, é se adaptar de forma rápida, né? Tentando, olha, esse é o caminho, essa maneira, como que a gente faz melhor, porque nosso time é um time de suporte. Se a gente está desalinhado com a cultura ou com a visão, né, principalmente da gestão, que eu faço parte, fica muito difícil a gente poder ter um impacto efetivo no negócio, sabe? E como é que isso se reflete no dia a dia com sua equipe? Como é que você põe isso na prática? Nas reuniões de time, por exemplo, todo mundo pode levar o assunto que quer, você controla a agenda, cada um pode falar um tempo que quiser também. Como é que você vê essa questão das reuniões eficientes? Porque o que eu escuto muito nas organizações hoje é que a gente diz, não, tem reunião demais, as reuniões são longas, porque todo mundo quer falar, quer se mostrar. Como é que você administra isso no dia a dia? Então, eu tenho reunião, eu realmente tenho bastante reunião, e a única coisa que eu faço questão de que as reuniões sejam eficientes. Então, eu tenho 2 reuniões importantes. Uma bi-weekly, cada 2 semanas eu tenho uma reunião com todo o time da América Latina. E essa reunião, o objetivo dela, eu já mudei ela várias vezes, tá? Porque às vezes era status, depois a gente falou, não, vamos mostrar projeto, aí agora eu trago, às vezes eu trago algum convidado, mas eu faço questão de ter essa reunião porque é o ponto de conexão de todos. E outra coisa que eu tento fazer, a pandemia me impediu, mas uma vez por ano a gente vai todo mundo para um lugar, e a Hyper é sempre convidada, inclusive a Vero e o Benito são moderadores, e a gente olha nosso time, e aí foca em alguns pilares que a gente quer ou transformar, ou melhorar, ou oportunidades novas para priorizar para o ano que está começando, sabe? Então, essas reuniões anuais, assim, com a moderação da Hyper, são muito importantes. Primeira coisa, assim, trabalho é super importante, mas não é a nossa prioridade, não. Então, eu sempre falo, família é sua prioridade, é sua família, né? E seu bem-estar. E o trabalho é parte disso, mas, então, assim, acho que eu tenho uma gestão muito humana, no sentido de que, sabe, priorizar o bem-estar das pessoas. Então, por isso que a coisa de estar sempre... A transparência não é só nas execuções, mas a transparência é em você como ser humano, né? Porque quando você está no ambiente de trabalho, você está... A relação é de via dupla, né? Porque você está oferecendo seu trabalho, mas o que a sua companhia também te dá em retorno, né? A não ser uma troca, né? É uma transação, querendo ou não, né? Então, assim, para mim, eu sempre falo, sempre que tem alguma questão familiar, por exemplo, eu sempre falo, olha, a sua prioridade é a sua família, então vai resolver isso, fica bem, a gente se divide, então tem aquela coisa de colaboração, de empatia. Então, isso é algo que eu emprego diariamente, né? E a coisa do que eu realmente acredito, né, que é meio que um jargão, mas que feedback é um presente mesmo, né? E eu acredito nisso. Eu acho que você poder sentar com alguém e ser verdadeiro, né, nas coisas que estão boas e que não tão boas, é fundamental, né? E traz proximidade e traz confiança também. Eu acho que o trabalho do dia a dia, Jasper, é baseado em confiança, sabe? Eu poder acreditar que você está dando o melhor e que você pode contar comigo, que eu estou aqui para ser um facilitador do seu trabalho e tenho empatia com a sua situação, sabe? Eu acho que essa gestão humana, acho que é fundamental para que a equipe trabalhe bem, sabe? Uma coisa que eu aprendi no Twitter, que eu gostava muito, é assim, a coisa de, vamos falar da carreira, onde você se vê? Onde você quer estar sentado? Você quer sentar no meu lugar?
né? Você almeja sentar onde eu estou sentado? Sim, Não, claro. você quer... É o direito de todo mundo querer isso. E como que eu faço para te ajudar? Né? Se por acaso você tem alguma outra área que tem interesse, legal, vamos trabalhar juntos para que você consiga chegar nesse lugar, né? Uma coisa que eu digo, eu vejo a companhia como um grande cruzeiro, né? Eu falo isso para todo mundo, a gente trabalha num cruzeiro. A gente pode ser, vamos supor, a gente trabalha, nosso departamento vai fazer a analogia da cozinha, né? Que a gente prepara ali os alimentos. Se você vai sair do meu departamento, que é a cozinha, para ir trabalhar na cabine do comandante, do capitão, não tem problema, eu quero que você esteja dentro do cruzeiro. A minha função como líder é manter os talentos dentro da companhia, né? Independente se vai ser no meu time, porque acho que todo mundo é um asset, né? Todo mundo é um asset. Assim a maneira que eu vejo. E o equilíbrio, né? Porque ao mesmo tempo a gente começa a investir nas pessoas, eles ganham valor para a empresa, mas para o mercado também, né? Então, assim, como é que você cria um ambiente que também faz com que eles preferem ficar na empresa e não ir para uma outra empresa? Totalmente, concordo. Não, e se for também, tem momentos que a gente tem que entender, tudo é um ciclo, né? Assim como Você saiu, né? Você saiu, voltou, foi para... Por quê? Porque para você fez uma experiência, né? Eu entendi que você queria se digitalizar de uma certa maneira, né? E voltar. Então, para a tua carreira, inclusive, provavelmente para a empresa, depois de você voltar, você voltou com uma pessoa que conseguia agregar mais valor. Né? Exato. Não, e eu acho que a nossa função como gestor é isso, a gente quanto que a gente pode ajudar as pessoas a progredir profissionalmente, né? Independente se essas pessoas vão estar aqui ou não, sabe? Obviamente, eu não gosto de perder ninguém, mas quando as pessoas saem para ir para um outro lugar que é um grande desafio na vida profissional deles, eu fico muito feliz, fico muito orgulhosa, porque a gente está ajudando, né, a desenvolver o talento, né, a carreira de cada um. Né? Significa que a gente fez um bom trabalho, né, que essa pessoa foi roubada. Então, assim que eu vejo, e a vida é um ciclo mesmo, né? As pessoas têm que experimentar outras coisas. Sim, exatamente. Eu acho que experimentar mudanças, aquele equilíbrio entre rotina e fazer coisa diferente, desenvolver a carreira, né? São todas coisas que a gente, como gestor, tem que mediar tudo isso, né? Tem que entender como dosar isso para os indivíduos e para a equipe. Marcela, muito legal, muito obrigado pelo seu tempo para compartilhar um pouco sobre o seu dia a dia, né? Sobre o seu negócio, né? O seu negócio de insight, né? Que eu acho que quem é o primeiro a entender quando as novas tendências vão chegando e de que jeito que chega é você, né? Então, assim, muito invejável aí a posição que você tem ali. Estou muito curioso, tinha um monte de perguntas, mas eu não quero descansar com isso, mas eu quero te agradecer muito pelo seu tempo e para estar com a gente aqui no Hypervision Podcast. Valeu e muito obrigado. Não, obrigada a vocês. Eu sou, como eu sempre digo, sou mega fã da Hyper e eu acho que é uma parceria mesmo. Muitas das coisas, inclusive o meu estilo de gestão, eu aprendo muito do bate-papo que eu tenho e das interações e dos projetos que eu faço com vocês. Essa visão, né, dessa gestão humana, de pensar o futuro, né, de potencializar, né, cada um que trabalha dentro de uma área, vem muito dessas interações que eu tenho com a Hyper e aí que seja, né, eterno aí nossa parceria. Obrigada pelo convite, eu fico honrada. Valeu, Marcelo, muito obrigado por isso e até a próxima oportunidade. Tá, até mais, tchau, tchau. Gostou da conversa com a Marcela? Como é a sua experiência de streaming hoje e o que você acha que mudou nas equipes e no trabalho recentemente? Compartilhe seus comentários. E temos novidades. Agora a Hyper Island tem um blog. No nosso novo espaço, você vai encontrar insights, tendências e reflexões sobre inovação, criatividade e o futuro do trabalho. Tudo com o olhar da Hyper Island. Acesse o site hyperisland.com.br, explore e fique por dentro. Então, chegamos no final.
Gostou do podcast? Clique na assinatura e no like. E também colocamos as informações e links na descrição deste episódio. Então, só falta dizer, até a próxima!